Glória a Deus. Então imagina uma coisa, querido, vamos imaginar que você fosse Deus. E você antes da criação, antes de tudo, né? E você chamou a existência, criou todo o universo. Aí você queria uma família. Você queria uma família. Você quer uma família. Aí depois que você criou tudo, né? Você falou assim, eu vou fazer com que eu tenha uma família. Então o homem foi criado por Deus como imagem e semelhança de Deus para ser família de Deus, para ser filho de Deus. Só que ele não foi criado já de cara como filho, ele foi criado em imagem e semelhança e formado pela própria mão de Deus. Deus falou, façamos o homem conforme a nossa imagem, nossa semelhança. Então grava como prego bem gravado na tua mente, no teu coração. Fala assim, esse é o plano de Deus, fala aí. Esse é o plano universal, é o plano mais forte de Deus. E quem quer andar com Deus tem que buscar o seu plano. Esse tem que ser o cerne da nossa vida. Tem que falar assim, Deus tem um plano e Deus quer família. Deus quer uma família. Agora você imagina que se Deus criasse o homem programado para obedecer Ele em tudo, jamais o homem ia poder ser filho de Deus. Então Deus teve que fazer o homem com livre-arbítrio, com a capacidade de errar, mesmo sabendo que o homem ia se afastar dele, que o homem ia perder ele, porque é a única maneira de o homem ser filho de Deus. Entende? O homem tem que ter a decisão dele de ser filho de Deus. Então, aprenda uma coisa, se eu pudesse colocar algo para te dar sabedoria em todo o caminho, para você nunca mais desviar dos caminhos de Deus, eu ia colocar no teu coração o seguinte, Deus tem um plano e se eu não estiver nesse plano eu estou fora. E aí nós vemos na Bíblia, né, que tem a história do Velho Testamento. Nós não confiamos em religião, nós confiamos na Bíblia, por quê? A Bíblia não foi o católico que fez ela, não foi o crente que fez ela. A Bíblia, ela veio antes da religião, é manuscrito antes da religião. E nós temos a coleta da Bíblia, que foi coletado bem antes de Jesus vir. E nós temos o Novo Testamento, que é feito depois que Jesus veio, mas da onde que é tirado o Novo Testamento? Os autores do Novo Testamento, todos eles usaram o Antigo Testamento para poder falar de Jesus e para ministrar a igreja. Então nós temos a palavra de Deus, que nós buscamos a palavra de Deus, porque Jesus falou assim, sede perfeito como perfeito é vosso Pai Celestial, que é para nós amar, para que nós possamos ser filhos de Deus. Então vamos dar um exemplo. Por que que eu estou buscando a Deus? Porque eu quero ser salvo, ser filho de Deus. Mas depois, agora para mim continuar, eu vou ser como filho de Deus, eu vou entrar no plano de Deus. O que é? Ganhar almas para Jesus. Mas eu tenho que cuidar da minha, porque senão eu não posso ganhar almas. Então eu tenho que estar pronto, preparado. Para quê, gente? Ganhar almas para Jesus. Então vamos dar um exemplo. Tem o Velho Testamento, nós vemos que esse era o plano de Deus, era ter uma família. Ele tentou através dos judeus. Mas já tinha uma promessa que através de um judeu, Deus ia poder fazer bendita todas as famílias da terra, todos os povos, tribos e línguas. Que em Jesus seriam abençoadas todas as nações. Então Jesus veio, pagou pelo pecado da humanidade, para que todo aquele que nele crê, recebam o poder de Deus para serem feitos filhos de Deus. João capítulo 1, versículo 12. Mas todos quanto os receberam, Deus deu o poder para serem feitos filhos de Deus. Então essa é a razão principal. Sabe por que eu estou falando isso? Porque nós somos igreja. E igreja
era o plano inicial de Deus desde a fundação do mundo. A igreja hoje, ela é aquela igreja que há pessoas que se unem a Jesus, uma se une ao outro, para poder cumprir comando de Deus, ordem de Deus, para cumprir propósito. E se eu não for igreja, não amar a igreja, não frequentar uma igreja, não fazer parte de um grupo de igreja, eu estou fora. Por quê? Porque a igreja é a família de Deus. A igreja é o exército de Deus. A igreja é a instituição que Jesus fundou, não como religião, mas fundou o seguinte: quando 2 ou 3 de vocês estiverem reunidos no meu nome, quando 2 ou 3 de vocês concordarem com qualquer coisa, aqui na terra será concordado no céu. E ele falou e que se nós amarmos uns aos outros como ele nos amou, ele, o Pai, viria e moraria conosco. E Jesus dá o Espírito Santo para nós sermos igreja. Agora preste bem atenção, sempre vai haver uma luta. Por quê? Porque você não está sendo chamado para ser criatura de Deus. Você está sendo chamado para ser filho de Deus. Diga comigo, filho de peixe. Peixinho é. Filho de Deus o que que é? Então, para você poder ser filho de Deus, vai vir o peso, entende? Da responsabilidade de Deus sobre a tua vida. Então você tem que escolher ser igual a Deus. Você tem o livre-arbítrio por causa disso. Entende? A criação, depois de Deus, ela foi dada para o homem. O homem falou assim, ó, sujeitai e dominai. Toda a criação, ela foi feita para se submeter ao homem. Até os governos de todas as coisas, do mundo espiritual e do mundo material, ela está sobre o governo dos homens. Por isso que Deus manda você buscar Ele, porque Deus quer ser governo. Entende? Ele não pode passar por cima de nós, por quê? Porque Ele nos criou para ser igual a Ele. Então Deus, para ser Deus, Ele precisa ser Deus através de nós. Não que Ele não é, Ele é. Mas como o plano dele é fazer nós seu filho, então Ele não tem como passar por cima, entende? Da sua autoridade, que é o seu livre-arbítrio, você pode fazer da tua vida o que você quiser. Só que para isso, Deus criou o quê? Ele teve que criar o castigo eterno para todo aquele que não o escolher. E a função do diabo na terra é te convencer a não fazer parte de uma igreja, porque a igreja é o corpo de Cristo. É para você não ser membro do corpo de Cristo. E aí, meu querido, dentro da própria igreja vai ter os irmãos que não entendem, que vão ser pedra de tropeço para a sua vida. E isso é uma seleção, né, natural, porque você vai ter que vencer isso. Por isso que Jesus falou que você tem que amar até o inimigo, por quê? Porque você não está lutando por motivo humano. Você está lutando para permanecer como filho de Deus, porque para isso você foi criado. Existe uma condenação para aqueles que não conseguirem. Tá? Agora, olha bem, não tem mais desculpa agora. Por quê? Porque agora o salário do pecado é a morte. E Jesus pagou pelos seus pecados. Agora, Jesus não pagou pela sua escolha. Porque Ele não pode fazer isso. Entende? Senão você nunca iria poder ser família de Deus. Você tem que escolher. Todo dia o pecado vem. Não é pecado sexo, jogo, vontade, desejo. Às vezes é uma ofensa. Todo dia vem uma ofensa e eu escolho amar e perdoar. Porque Jesus falou assim, ó, se vocês não perdoar de todo o coração quem ofendeu você, jamais o vosso Pai Celestial vos perdoará. Amém, querido?
Ó, Jeremias, capítulo 17, versículo, eu acho que é 4 ou 5 diante. Vamos lá. Glória a Deus. Põe lá para nós. Põe no 5. Ó, o Senhor Deus diz: eu amaldiçoarei aqueles que se afastam de mim, que confia nos outros, que confia na força de fracos seres humanos. Versão João Ferreira de Almeida, todas elas dizem assim: maldito o homem que confia no homem e que faz da carne o seu braço forte. Então aqui é bom que vem mais ou menos traduzido, né? Uma coisa que nós temos que compreender, querida, ali não está falando maldito o homem que confia no homem, só no homem. Ali está querendo dizer o seguinte: é quando você confia mais nos homens. Então vamos pegar uma passagem bíblica em que o cara, o rei Ezequias, acho que é Ezequias, ele estava com uma ferida, o profeta falou, não foi Ezequias, ou Azarias, sei lá. Ele pegou uma doença e ele foi buscar socorro nos homens. E o profeta foi lá e falou, né, visto que ele foi buscar socorro nos homens, ele ia morrer por causa daquilo. Então, é errado buscar no médico socorro para uma doença? Não, é errado você estar buscando mais do que no Senhor. Então, eu sempre falo assim, ó, tem um problema? Primeiro ora, busca socorro de Deus. Deus pode fazer um milagre, você não precisa nem ir no médico. Eu já perdi a conta de quantas pessoas eu fui lá no hospital e tirei ela lá de dentro. Não precisou nem ser atendida pelo médico. E quando você vai, né, teve uns que viu lá, depois que você vai lá e cura a pessoa depois que o médico atendeu, dá até mais trabalho, né? Então você tem que tirar antes do médico consultar. Né? Lembra, né, o trabalho que deu para o médico liberar a sua sobrinha, né? Porque o médico, ele fica confuso. Então, não é o problema de você buscar socorro. Eu vou dar um exemplo bem simples para vocês entenderem. Nós somos desobedientes à palavra constantemente. Eu oro para uma enfermidade ser curada, gente, o que eu ensino vocês? Eu posso orar para Deus curar uma enfermidade? Vamos? Vamos, gente? Diga comigo, não. Aí eu estava escutando um cara que me disse sobre cura, hoje ainda. Ele falou assim: Jesus apareceu para mim e disse o seguinte: eu quero que você ensine a minha igreja a falar. Ele falou: mas falar, Senhor, como a igreja falar? A minha igreja não fala com a enfermidade. Ela tem que falar com o câncer. Ela tem que falar com a dor na costa. Ela tem que falar com a febre, com o câncer. A minha igreja não sabe conversar, não sabe falar. Querido, eu fui atender um cara que ele estava assim, ó, ele ia e não ia voltar, porque o câncer dele, o intestino estava cheio de bola, de tamanho de laranja, de câncer. E o cara falou assim, foi lá perguntar para mim, pedir perdão, de coisa que nem devia, porque ele tinha certeza que ele ia morrer. Ele falou: eu vim aqui para despedir, ver se estou devendo uma coisa, porque eu vou morrer, trabalho. Aí eu chamei ele lá para o fundo e falei assim: você vai morrer se você quiser. Eu falei: como assim? Eu vou dar um jeito nisso aí para você, só que tem uma coisa, você vai perder isso se você mandar outro crente orar para você. Foi por quê? Porque o crente, quando ora para a enfermidade, ele está reforçando a enfermidade. Ele não está tirando a enfermidade. Ele está dizendo: ó, Senhor, cura essa enfermidade. O que você está dizendo? Ó, essa enfermidade é tão forte, Deus. Jesus não mandou orar pela enfermidade, Ele mandou curar o enfermo.
Ele mandou expulsar, ele não falou, ora para me curar. Ele disse que pelas suas pisaduras já fomos. Se nós já fomos, o que nós temos que fazer? Tomar posse. Aí esse cara mesmo estava falando assim, uma mulher chegou em mim e falou assim, ó, eu estava num culto da Catericum e eu fui curada sem ela nem orar, só de estar na plateia. Eu também, querido, eu ministrava nas igrejas, as pessoas eram curadas assistindo o culto, vinha contar testemunho. Por quê? Porque há uma unção no evangelista, há uma unção naquele momento, aquele é um momento de... Então, quando você vem na igreja, de repente Deus está resolvendo curar as pessoas, e você é feliz, você está ali, você vai ser curado sem orar, sem nada, por uma unção. Mas, olha bem, a proposta, ela é a mesma daquela de falar. Você foi curado, mas vai, diga comigo, mas vai, fala comigo, mas vai voltar. Aí a mulher falou assim, depois de 2 anos voltou, queria que o senhor me explicasse por que voltou. Ela falou assim, não prestou atenção no culto da Catericum. Ele falou assim, porque ela ensinou. Ela ensinava todo o culto, ela orava pelas pessoas e ensinava a manter a cura. E para manter a cura, você tem que aprender a conversar com a enfermidade. Falar com ela. Então, quando nós não aprendemos a palavra ou ignoramos os ensinamentos, nós não estamos confiando no Senhor. Não estamos confiando no Senhor. E nós não confiamos naquilo que é bom para nós, gente, que assumir cura. Então, olha bem, a gente tem que falar. Eu dei uma ordem àquele câncer, né? O cara pegou, teve que operar? Teve, mas ele recebeu oração antes. E eu falei para ele assim, você só deixa pastor orar para você se for aquele que tudo é demônio. Se for tudo demônio para ele, ele não vai atrapalhar, ele vai ajudar. Mas se para ele as coisas assim mesmo, é porque Deus quer, porque tal, esse você não deixa orar para você não. Que a doença vai te matar. E ele foi, né, querido? E ele depois deu certo a operação, porque o câncer estava do tamanho de uma bola de laranja. Quando ele foi fazer, estava menor do que uma bola de gude. Aí operou, a operação foi bem sucedida. Ele veio testemunhar aqui. Ele testemunhou aqui. Né? E ele falou assim, ó, foi aquela oração que me curou. Só que eu dei ordem para aquele cara, eu falei assim, ó, o negócio é o seguinte, o porquê o câncer veio, você tem que ter posicionamento na palavra, você tem que manter a cura. E manter a cura é permanecer em Deus. Se você permanecer no Senhor, você vai permanecer. E assim não é só a cura, é a prosperidade. Por que você não prospera? Porque você, querido, olha para a circunstância e age pela circunstância e não age pela fé. Você tem que falar com a prosperidade, você tem que falar prosperidade, e você vai falando e vai obedecendo no dia a dia. Aí Deus começa a te dar comando para você manter a prosperidade. O que eu falo para vocês? Antes de estar rico, você tem que ser rico. E para ser rico, você pode estar desempregado, devendo, mais pobre do mundo, você já pode se transformar no rico. Porque nós não estamos falando de circunstância. É igual aquele senhor negro, né, que é muito rico hoje, ele dá palestra, ele fala assim, ó, eu nasci rico, eu só não tinha dinheiro. Mas eu nasci rico. Aí ele fala que ele olhava a riqueza como outros valores. E aí o que aconteceu? Né? A riqueza veio, por quê? Porque ele via como rico, ele começou a reconhecer que só dele ter vida, saúde, que Deus, né, a coisa assim, então ele tomou posse. É gostoso escutar um cara que está pregando a palavra de uma maneira, né, indiscreta. Isso é pregar a palavra. Então nós temos que tomar posse. Então vamos supor assim, você fala assim, eu não consigo emagrecer. O que você falou? O que você falou? Eu não consigo, mas você não pode estar baseado no teu orgulho, na tua autossuficiência. Você tem que estar baseado na palavra, na humildade. Você é um bosta, mas você agora domina a palavra. Então você vai falar assim, não. Eu falei, eu tudo posso. Termina o versículo.
naquele que me fortalece, não é em você, caramba. O homem se orgulha, querido, até de conhecer a Deus, ele começa a achar melhor do que o outro. Para. Tudo posso naquele que me fortalece. Eu vou conseguir emagrecer, pronto, acabou. Agora olha bem, eu vou falando. Os anos vão passando. Né? Olha lá, o Júlio me dá um trabalho pra caramba, porque eu sempre estou ministrando para ele tal. Mas emagreceu, olha lá. E vai emagrecer mais. Agora, se o Júlio pega e não concorda com nada, não fala nada, não coisa nada, o que acontece? E a esposa dele veio falar para mim: pastor, foi depois daquele dia que o senhor orou. Tudo bem, mas agora, né, a responsabilidade de manter, de coisa é dele. Mas ele faz isso por quê? Porque ele confia no Senhor, vai buscando. Como é que a gente sabe que confia no Senhor? Vem no culto. Olha lá, cruzando a perna. Agora ficou com vergonha. Então, começa a confessar. Agora, se ofende quando o pastor prega, vai dar certo? Então, a primeira coisa que você tem que fazer é mudar, é começar a ser. Não, eu vou ser curado. Primeira coisa, quando o pastor falar de gordo, eu não vou me ofender mais. Pronto. Eu vou gostar. Aí você começa a abraçar a palavra. Entende? Então, o homem é orgulhoso, ele precisa tirar esse orgulho. Ganhar dinheiro é a mesma coisa. Vocês sabem qual é que é o meu segredo de ganhar dinheiro na oração? Eu chego diante de Deus, eu falo: Deus, eu não tenho capacidade. Entende? Mas eu já sou rico em Cristo Jesus, Pai. Eu vou prosperar, porque eu tenho uma palavra. Então, na hora que eu estou confessando a minha derrota, eu não estou falando em Deus, eu estou falando de mim mesmo. Mas na hora que eu vou falar eu em Jesus, eu sou o cara. Né? Mas não é por causa de mim, por causa de Jesus. Então, a Bíblia fala que nós temos que andar de acordo com a medida da nossa fé. Mas como é que nós vamos melhorar a nossa fé se nós já não confessamos as coisas básicas? A cura, querida, é para o visitante. Entende? Agora, então não é para o crente? Não, o crente tem que consolidar a cura dele, porque o crente já é curado. Entende? Se o visitante vir aqui, ele vai ser curado. Agora, e quem já é membro? Ele já está curado. Se ele voltar a ter alguma doença, é porque ele não guardou a sua cura, não guardou a sua bênção. Que jeito que ele não aguardou a sua bênção? Então, toda vez que nós se afastamos de Deus, olha aqui que a Bíblia fala, ó. Volta lá, no 5. Ó, o Senhor Deus diz: eu amaldiçoarei aqueles que se afastam de mim, que confiam nos outros. Então, a pessoa deixou de buscar em Deus e está buscando no médico. Está buscando no coisa, né? Ele não confessa a palavra. Então, ela não vai supor que vai receber alguma coisa de Deus, né? Ó, que confiam na força de fracos seres humanos. Vamos lá. Ele é como uma planta do deserto, que cresce na terra seca, no chão salgado, onde não cresce mais nada. Nada de bom acontece com ele. Então preste bem atenção. Quando você não confia no Senhor, diga comigo, confia. Porque a palavra aqui na outro texto é confia, tá? Bendito o homem que confia no Senhor, maldito o homem que não confia no Senhor. Então olha bem, a palavra que eu estou dando hoje para vocês é confiar em Deus. Fala comigo, confiar. Acima de tudo, em Deus. Aonde eu confio em Deus? Na minha prosperidade, Agora olha bem, maldito o homem que não confia em Deus. Que confia mais no médico. Que vem na igreja falando: não, Deus não vai me curar. Oh, você já disse. Assim como você procede o teu coração, assim você fala, assim será contigo. Você já disse. Agora, olha bem, o que nós temos que saber? Existe um processo. Um processo. O que é esse processo? O diabo é teimoso.
e você não é transformado. Diga comigo, o diabo é teimoso e eu não sou transformado. Então, duas coisas vão acontecendo. Deus vai te transformando enquanto você está expulsando um câncer. Deus vai te transformando enquanto Ele está te curando. Por isso que vamos pular, né? Não é importante o Júlio emagrecer, é importante ele ser transformado. Não é importante ele emagrecer, é importante ele ter agora o espírito, a alma de um homem saudável. Pegaram? Então eu tenho que ir contra aquilo que é maldição e a favor daquilo que é bênção por causa da palavra. Porque não é você que está perdendo só. É a palavra que você não está honrando a Deus, não está confiando em Deus. E se você não confiar em Deus, você atraiu maldição para a tua vida. Então eu tenho que brigar com o câncer, brigar com a pobreza, brigar com a miséria, brigar com o diabo. Por quê? Porque eu confio no Senhor, porque essa luta minha, ela já é ganha. Se eu deixar o diabo prevalecer, você está sendo com maldição, está sendo amaldiçoado. Diga comigo, com maldição, sendo amaldiçoado. Então eu preciso ser um vencedor, porque a palavra, ela é fiel. Eu preciso confiar, e se eu não confiar com Deus, vai ter algumas características na minha vida que eu não confiei em Deus. A minha vida financeira não vai para frente, é sinal que eu não confiei em Deus. E se você não se arrepender, você vai ficar teimoso, achar que não, que você confiou. Mas pelo fruto, conhece a árvore. Então ali está falando assim, ó, eu vou mostrar para vocês quem é que confia em Deus. Quem não confia, ele é como um arbusto. Então essa pessoa vai sempre colocar a culpa nos outros. Ela vai ficando sozinha, ela vai sentindo que a igreja não é mais gostoso, não é mais bem, não é coisa. Ela se afasta, ela vai ter muitas coisas que são fruto. Mas agora vamos continuar para você ver, olha bem. Mas eu abençoarei aquele que confia em mim. Aquele que tem fé em mim, o Senhor. Ó, ele é como uma árvore plantada perto da água, que espalha suas raízes até o ribeirão. E quando vem o calor, ele não tem medo, pois as suas folhas ficam sempre verdes. E quando não chove, ela não se preocupa, continua dando fruto. Agora olha bem, contraste. Diga comigo, se eu me afastar, as circunstâncias vão dizer. Então, diga comigo, pelo fruto se conhece a árvore. Eu não estou, diga comigo, nunca é para julgar o outro, é para julgar só eu. Entende? Para que você volte para Deus. Então, quem confia no Senhor, ele tem seus frutos. Então, você imagina, olha bem, diga comigo, toda verdade tem um paralelo. Agora, olha bem, eu posso pegar esse texto aqui e trazer a mesma lição no Novo Testamento. É só pegar lá no Tiago, tem muitas. Né? Quando Jesus fala assim, ó, aquele que me ouve e me obedece. Quer dizer, se você ouve e obedece a Deus é porque você confia. Quem confia em Deus obedece. Aquele que me ouve e me obedece é como o homem que construiu a sua casa sobre a rocha. E você vai ver que quando ele fala o homem que não confia no Senhor e o homem que confia, é como se tivesse dado aquele Ctrl-Alt lá, né? Ctrl-C lá, que você pega e só, Ctrl-C, Ctrl-Alt, você pega e cola. Ele só colocou e colou. Ele falou, o homem, né? O homem que me ouve e me obedece é comparado, aí ponto assim, aquele que construiu a sua casa sobre a rocha, vindo, né? Só mudou o quê? Aquele que confia, aquele que não confia, e a bênção e a maldição. Então a mesma coisa acontece com os dois.
E aí você vê quem confia no Senhor. Ó, o Brasil vai passar uma grande crise agora. Mas é para quem não confia em Deus. E essa grande crise vai mostrar se você, há uns anos atrás, confiou em Deus. Porque se você confiou em Deus esses anos atrás, essa grande crise, ela vai fazer você prosperar. Porque você é como a folha, você vai ter reserva, vai vir oportunidade, né? Deus, se você estiver buscando a Deus, vai vir sabedoria. Em vez de você vender as coisas, você vai comprar de quem está vendendo. Mas nós somos orgulhosos, nós não vamos falar para Deus, Deus, eu pequei contra ti. Sabe o que eu vou falar? Deus, também esse governo, meu patrão, meu pastor. Porque todo mundo fala, né, que pai, pastor, coisa lá, né, fala que a gente tem que se livrar deles, né? Não é não, filho. Você não pode se deixar se prender ao seu modo de pensar sobre eles. Mas você tem que desfrutar. Entende? Por quê? Porque você não pode andar no seu próprio entendimento. A mesma Bíblia que disse aqui, ela fala assim, ó, lá é Provérbios 3, lá diz assim: não se apoie no seu próprio entendimento. O que é apoiar no seu entendimento? O pastor está falando uma coisa e você não concordou, porque você não acha daquele jeito. Não, pastor, eu penso diferente. Não é que você pensa diferente, você tem o seu entendimento. Eu tenho o meu. E Deus tem o dele. Só que eu sou o pastor. E se você tem o seu entendimento, e a Bíblia diz, não se apoie no seu entendimento, você tem que se apoiar no entendimento de quem? Do teu pai, do teu pastor, do teu patrão. Você não pode se apoiar. Ó, se eu andar no meu entendimento, eu vou falar, não, eu estou certo, eu estou certo, estou certo, estou certo. E você vai estar certo aos teus olhos você está certo. Mas se o pastor falou, mas eu não quero assim, filho. O patrão falou, mas eu não quero desse jeito. A primeira coisa que você tem que falar é a seguinte, né? Falar assim, eu não posso me apoiar no meu próprio entendimento, porque o meu pastor, lá ele é o líder, eu preciso fazer do jeito dele, porque o entendimento dele, a responsabilidade vai ser dele daqui para frente, boa, pronto, acabou. Pegaram? Do contrário, o que eu faço? Eu saio daquele emprego, é melhor para mim. Ou eu saio daquela igreja. Ou eu saio de casa, vou cuidar da minha vida, porque dentro da casa do meu pai, quem manda é ele. Quando nós estamos nas condições de membro, de empregado ou de filho, nós não entendemos isso. Mas a sabedoria está se você obedecer. Entender. Porque amanhã depois, na hora que você for o patrão, aí você vai começar a sofrer com os empregados, você vai começar a entender o que o patrão está falando. Agora eu estou entendendo o que meu patrão falava. Agora eu estou entendendo por que ele falava. No dia que você estiver de pastor liderando o ministério, aí você vai falar, agora eu estou entendendo o que o meu pastor está falando. Então nós precisamos compreender, né, que andar na maldição é muito fácil. Mesmo você se esforçando para ser a melhor pessoa que tem, basta quebrar princípio de autoridade. Deus não está mandando nós honrar a autoridade à toa. Ele tem um projeto na tua vida. E você não pode perder ele. E nós perdemos o projeto de Deus, porque nós começamos a andar no nosso próprio entendimento. Pegaram, gente? Então, quando a Bíblia fala, confia no Senhor, é porque o nosso entendimento vai estar ao contrário, mas nós vamos ter que obedecer um princípio. E muitas vezes não é toda vez que nós vamos estar entendendo a mesma coisa que Deus está falando, que o pastor está falando, que o patrão está falando, que o pai está falando, que a mãe está falando. Fala comigo, estou entendendo. E se não for humilde, gente, isso dá certo? Hã? Não dá. Então, olha bem, humilde é para poder você obedecer a Deus.
Não é para você ser capacho de ninguém, ser tonto, ficar travado, bloqueado. Não é nada disso. É o contrário. É para você, deslanchar. Aí diz assim, quem pode entender o coração humano? Não há nada que engane tanto como ele. Está doente demais para ser curado. Agora, olha bem. Você sabe o que é o coração? Diga comigo, meus valores, minha importância, o que me governa. Então, meus valores que estão no meu coração me governam. E ele diz para mim o que é certo e o que é errado. E eu começo a compreender as coisas de acordo com aquilo. Eu não aceito isso, pastor. Então, por que você não aceita? Porque o teu coração foi formado de uma maneira difícil de ser curado. E você julga as coisas, eu também, né? De acordo com o nosso coração. Por isso que, às vezes eu tenho vontade de fazer alguma coisa e eu vou orar. Quase toda vez Deus manda fazer o contrário do que eu ia fazer. Por quê? Porque o meu coração é enganoso. E se eu não tenho a palavra lida muitas vezes na minha mente, aquela inspiração não vem. É difícil Deus falar comigo. Porque toda vez que Deus fala comigo, Ele traz a lembrança, uma história da Bíblia, uma passagem, um ensino, uma circunstância. Entende? Às vezes nós vamos fazer toda vez que nós vamos fazer uma festa aqui no ministério, né? Eu oro a Deus, né, para poder Ele multiplicar, para não sobrar. Por quê? Porque eu lembro das passagens. Na hora vem as passagens, vem passagem aqui, passagem ali, passagem lá, da Bíblia sobre economia. Então eu entendo que o Espírito Santo naquele momento está me ensinando, está me guiando, né? Mas na minha cabeça vem o seguinte, é melhor fartar do que sobrar, porque era assim que eu pensava. É melhor sobrar, né, do que faltar, né? Hoje eu já estou até invertendo. Então, ficava vindo assim, né? É melhor sobrar do que faltar. Então a gente desperdiçava. Depois, para combater isso, eu arrumei esse outro ditado, né? É melhor fartar do que sobrar, né? Porque se faltar, ninguém vai morrer por causa disso, e pelo menos nós cumprimos o propósito de Deus de não desperdiçar. Então nós vamos fazendo essas mudanças na nossa vida, na nossa natureza. Por isso que quando você aceita Jesus, pelo poder da palavra, Deus escreve as suas leis no nosso coração. Diga comigo, Deus escreve as suas leis no nosso coração. E nós gostamos da Bíblia. Aí de tanto ler a Bíblia, você começa a ser dirigido. Amanhã você acorda desanimado porque você tem problema com um funcionário, tem uma equipe lá na sua empresa, tem gente que não gosta de você e você está desanimado de trabalhar por causa de pessoas que estão lá. Às vezes o próprio patrão, você não suporta ele. Mas você levanta de manhã cedo e você vem na passagem, né, que você tem que amar até teu inimigo, que o patrão é tua autoridade, que ele foi feito, que é uma maneira que Deus está usando para transformar você, te formar e te coisa. E você começa a pensar nisso, daqui a pouco você está amando o pastor, está amando o patrão, está amando coisa. Pronto, Deus escreveu na tábua do teu coração, não mais só na tua mente. Entende? De tanto você obedecer, vai ficando cravado no coração. O nosso coração ficou doente por causa de tanta apanhar na vida, ficou marcado. Nós temos marcas, cicatrizes no nosso coração, que hoje nós interpretamos. Às vezes, querido, eu vou falar por causa do meu jeito de eu falar com a minha esposa fala, que é isso, querida? Eu falei assim, não, você precisa falar desse jeito? Eu falei, mas é meu jeito, querida. Eu não estou concordando com o meu jeito. Eu sei que o meu jeitinho é de italiano, agressivo. Mas eu nunca estou brigando com ninguém. Todo mundo fica achando que eu estou, porque eu falo desse jeito aqui, tá vendo? Eu nunca estou brigando com ninguém. E a turma fica achando que eu estou, né? Aí todo mundo acha, fala, não, mas não estou brigando. Então, olha bem, se a Rose pegar e não ler a Bíblia e ver, fala, não, o Trovati é italiano, é o jeito dele mesmo. Então, aí ela vai depender de eu mudar para ficar bem comigo. Você já pensou você depender do teu patrão mudar para você ficar bem com ele? Diga comigo assim, a chance vai ser pouca. Mas e se depender de você? A chance é toda tua. Fica mais fácil. Eu não posso mudar meus funcionários, então o que eu faço?
eu procuro mudar meu modo de pensar com eles. Eu não vou mudar o propósito. Entende? E às vezes, muitas coisas dá para mim mudar. Então, mas eu não defendo o meu jeito. Eu queria chegar em cada pessoa, falar com aquele agressivo que gosta daquele jeito. Eu tenho cliente que ama conversar do meu jeito agressivo, porque ele também é. E nós parece que está brigando. E fechamos grandes negócios. Brigando. Então, cada um tem o jeito dele. Então, eu como pastor, né, eu gostaria de chegar em cada um e me transformar para agradar aquela pessoa. Mas eu não consigo. Né? Então, o que acontece? Se eu pegar e mudar meu modo de pensar, eu vou amar as pessoas que me irritam. Se você mudar o teu modo de pensar, você também vai amar aquelas pessoas que te irritam. E como tem que mudar? De acordo com a palavra, de acordo com os ensinos da igreja, de acordo com a proposta de Deus. Amém, querido? Ó, então, esse é o coração. Aí o coração vai sendo mudado. Vai lá, vamos lá para nós terminar. Vamos lá? Eu sou o Senhor, examino os pensamentos e ponho à prova os corações. Então o Senhor examina. Você sabe quando você está pensando assim? O pastor está ensinando tudo para mim, mas eu não concordo não. E discordância é o quê? Divisão. Daí Deus está falando assim. Estou vendo o que você está pensando, pode ficar tranquilo. Agora preste bem atenção. Lembra que eu falo para vocês, não basta você fazer? Que Deus está sondando teu coração. Vamos ver se isso é verdade? Vamos lá. E põe à prova os corações e trato cada pessoa conforme a sua maneira de viver. E de acordo com o que ela faz. Glória a Deus. Agora, quem tem uma Bíblia aí tradicional, abra para mim uma Bíblia que não é linguagem de hoje. Hã? 10. Lê alto, Raquel. Eu, Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isso para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Ó, para dar a cada um segundo o fruto do seu proceder. O que mais, Raquel? Hã? Das suas ações. Então, cada um de nós vai colher o que? Plantou. Bênção ou maldição. Então, querido, olha bem. Entrega a tua vida para o Senhor. Aprenda a maneira de Deus de orar. De andar no caminho dEle. De ser igreja. Ter pessoas, né, que você vai usar para julgar corrigir o teu modo de pensar. Se o que você tem de valores é diferente do teu pastor, fica com o do teu pastor. Desde que ele tenha testemunho naquilo. Se o teu modo de lidar com o dinheiro é diferente do pastor, muda o teu jeito, fica com o jeito do pastor. Por quê? Porque Jesus falou assim, que vós sois luz no mundo. A partir do momento que você vai ser igual, se o seu pastor é luz, você vai ser luz igual a ele. Depois você pode ser melhor do que ele, mas não para competir, para que a igreja seja melhor. Entende? Mas se você não é nem igual ao seu pastor, né? Como é que você vai? Pastor, mas o senhor está falando para mim, mas o senhor ganha muito mais do que eu. Não, querido, siga o meu testemunho. Alinhe a tua vida e você sabe o que vai acontecer? Você vai colher muito mais. Uma palavra que Deus me deu é assim. Eu sempre fico conversando com Deus. Falei, Deus, por que eu não consigo segurar as ovelhas? As ovelhas
vamos embora. O Senhor falou assim para mim: porque você é feito para preparar caminho, filho. Como preparar caminho? Eu falei assim: você é feito para preparar caminho, as pessoas não vão te suportar. Você não é pastor, você é feito para preparar caminho. Aí, né, o Dori, numa quinta-feira agora, ele falou lá em Santa Amélia, ele testemunhou, que ele teve uma visão, né, sentando paralelepípedo, né, Dori? Foi, né? Que ele viu assim, preparando um paralelepípedo, né? Aí ele falou pro pessoal lá, pessoal, nós temos que ajudar o pastor, que o trabalho dele não é fácil, não. Então, é preparar caminho. Mesmo as pessoas que passaram por aqui e foram embora, eles têm uma visão de Deus, né? De um caminho mais simples para encontrar uma comunhão mais real, mais firme, mais assim, confiante, né? Porque as pessoas, a gente vê que muitas pessoas que a gente vem conhecer, eles não têm uma experiência de profunda com Deus. E isso eu faço, vai fazer 30 anos já. Eu sempre falava para Deus, se Deus abriu o Mar Vermelho, para mim é normal ele abrir o Oceano Atlântico. Então essa visão, essa fome, né? Deus vai ampliando o ministério da gente conforme a visão. E nós precisamos compreender isso, por quê? Nós fomos visitar uma crente lá em Abatiá. E eu falei para o Edmar, Edmar, essa não vai ter jeito. Porque ela não confiou no ensino meu, ela confiou no ensino da igreja dela. Infelizmente ela morreu. E era crentona, gente. Mulher de oração, mulher da igreja, querida, amada. Mas ela tinha um ensino no coração dela errado sobre cura. E igreja boa. Porque a gente não está falando aqui de salvação, a gente está falando o seguinte: mas Jesus vai ser glorificado quando uma doença te derrota ou quando você vence uma doença? Vamos, gente? Se nós perder um membro para a doença, Jesus foi glorificado? Não. Então nós precisamos, por quê? Porque a Bíblia diz que nós já fomos sarados. E às vezes é um erro técnico, porque Deus não erra. Fala comigo, Deus não erra, não faz acepção de pessoas. Diga assim, quem faz a caca é nós mesmos. Amém, querido? Então vamos fazer o seguinte, vamos pegar e vamos tomar decisão na nossa vida. Cada um faz a sua aliança pessoal com Deus. Foi: Deus, eu quero ir morar no céu. O Senhor tem um plano de fazer uma família, eu quero ser usado para esse plano. Senhor, é necessário cumprir princípios, eu vou cumprir. E um é ser igreja, eu vou ser igreja. E para ser igreja, eu vou frequentar a igreja, vou ouvir os ensinamentos que o Espírito diz à igreja e vou fazer parte dele, mesmo que o meu coração seja enganoso, a minha mente tenha um entendimento dela, mas eu vou ficar com o entendimento do meu patrão, do meu pastor, do meu líder, porque eu não quero andar no meu entendimento. Agora, se ele anda no dele, é problema dele, porque ele é autoridade, eu vou estar cumprindo o princípio. E fazendo isso, nós vamos andar seguro. Amém, querido? E outra, se você fizer isso, pode ficar tranquilo, você vai ser igual Josué. Logo você vai provar o quanto é bom estar no outro lugar, aonde você hoje, às vezes, não concorda, você vê o que é bom para tosse. Eu tinha uns par de funcionários, né, na oficina, e eles me davam muito trabalho. E eu falava para eles assim: eu vou jogar uma maldição em todos vocês. E a maldição pegou. Eu falei: eu amaldiçoo vocês para vocês terem uma empresa e vocês verem o quanto que vocês fizeram sofrer
tendo empregado também. Aí, hoje eles estão entendendo o que eu falava para eles. Mas é uma maldição boa, né, gente? Eu não podia amaldiçoar isso com uma maldição ruim. Eu tinha que amaldiçoar isso com uma maldição, e todos eles hoje são patrão. E todos eles têm dificuldade com funcionário. Mas eles não têm dificuldade com funcionário, não é por causa da minha maldição. É porque, mesmo que eles tiverem funcionário bom, né, Juba? Eles vão ver que não é fácil. Você pode ter o melhor funcionário do mundo. É terrível lidar com gente. Por quê? Por causa do entendimento dele e do teu. Né? Eu posso ser funcionário do Juba, o melhor funcionário, o maior puxa-saco, amigo dele, tudo. Mas na hora de fazer o serviço, o Juba nunca vai estar feliz. E eu tenho que estar com ele, não comigo. Pegaram, gente? E eles estão experimentando isso. Vocês querem que eu jogue uma maldição em vocês também ou não? Para vocês ser pastor, para vocês sofrer o que eu sofro também? Não vou jogar, tá? Porque isso aí não pode fazer. Mas não me dá muito trabalho não, senão eu faço, tá, gente? Glória a Deus. Vou ficar em pé então para nós orar e nós servir a ceia. Ó, já que nós vamos servir a ceia agora, e nós tivemos uma palavra essa noite de confiar no Senhor. Então eu quero que você saia daqui hoje com essa palavra, para que você possa confiar no Senhor e não no teu coração, para que você possa estar se expondo diante de Deus, aprendendo os princípios da palavra, principalmente sobre o propósito de Deus. Gente, por que eu quero que você seja usado para curar todas as pessoas que você vê doentes na tua frente? Por quê? Porque Jesus já curou aquelas pessoas, né? Então aquela doença não tem autoridade para estar ali. Ela é uma ladrona, invasora. E você, como é filho de Deus, você é igual a Deus. Deus colocou o Espírito dele em você, deu autoridade para você chegar com aquela doença. Não fala nem com a pessoa, fala, ó, pode ver que de vez em quando eu vou orar para uma pessoa, fala, ó, não liga porque eu falo, tá? Por que eu mando a pessoa não ligar? Para quem já ouviu falar isso? Levanta a mão. Ó, bastante gente já ouviu. Fala assim, ó, irmão, não liga porque eu falo, hein? Por quê? Porque eu vou ofender, vou bater, eu vou conversar com outro. Eu vou conversar com a doença, eu vou conversar com o demônio que está ali, eu vou conversar com o coração daquela pessoa que está machucado, que está magoado, eu vou conversar com a circunstância, mas aquele irmão, eu quero ele para Jesus. Amém? Então, fique com o pastor, fica com Jesus, fica com a palavra, fica com a bênção, não com a maldição. Glória a Deus. Então agora nós vamos servir a ceia. Pensa bem, ó. A ceia, ela é instituída por Jesus e é o momento da nossa aliança com Jesus. Ó, esse é o meu corpo que é dado para vocês. Este é o meu sangue que é derramado para a remissão dos vossos pecados. Você imagina assim, né, que se eu e o Cassiano agora for fazer um pacto, uma aliança, e nós pegar, né, um pão e um vinho, e falar assim, ô Cassiano, esse cálice aqui é o cálice da nossa aliança. Isso significa que a minha vida, ela vai ser pela tua vida. Aí ele fala assim, então também, eu topo, pastor, que a minha vida vai ser pela tua vida. Sangue. A partir daquele momento, se o Cassiano estiver passando apurado de dinheiro, eu tenho dinheiro, ele tem dinheiro também. Se o Cassiano estiver doente, eu tenho que estar lá junto com ele. Se o Cassiano tiver alguém matando ele, vai ter que matar eu primeiro, para depois ir nele. Se o Cassiano tiver qualquer problema na vida, né, ele tem um aliado. Entenderam?
Então, é o que Jesus fez por nós. Só que Jesus, ele tinha um problema ali, né? Nós já tínhamos uma sentença de morte, e nós tínhamos uma sentença de ser castigado. Então nós ia ser castigado no corpo. Como é que o castigo da maldição vem? Você vai ver lá em Deuteronômio, vem com feridas, tumores, né? A justiça do homem chicoteava, crucificava, cuspia, batia, apedrejava. Então machucava o corpo da pessoa. Então, e é assim até hoje. Por exemplo, se você for andar por aí, né, um carro pode bater em você, se você se machucar. Alguém pode te dar um tiro, até te matar, né, te machucar. Um câncer pode pegar a gente, coisa pode pegar. Mas Jesus, ele falou assim, ó, mas eu vou levar a tua enfermidade. Eu vou levar a tua cuspida, tua chicoteada, teu desprezo. Então, tudo aquilo que vai ser para castigar teu corpo, eu levo. E depois vocês vão morrer mesmo, o corpo vai morrer. Mas eu vou ressuscitar e vocês vão ressuscitar comigo. Jesus pagou. Só que agora você precisa confiar nele. E existem muitas maneiras de confiar. Confiar é pegar firme com Jesus. Confiar. E a dor, a enfermidade, a maldição, você vai brigar com ela. Por quê? Porque agora você é filho de Deus. Não adianta, querido, você receber uma cura do pastor. Entende? Cada unção que está no pastor. Se você não permanecer firme com Deus, porque aquilo que trouxe que lá vai voltar. Mas se você estiver firme com Jesus, né? Se aquilo voltar, não te pega mais. Por quê? Porque a casa está ocupada. Amém, amado? Se uma crise te derruba, as crises vão e voltam. Mas se você estiver com Jesus, né? As crises vão e voltam, mas não te pega. Por quê? Porque você obedeceu. As muitas águas veio e nada pôde abalar aquela casa. Por quê? Porque ela estava firme. Foi edificada na rocha. E a palavra edificado significa que tem um processo. Amém? Glória a Deus. Senhor, nós te louvamos, Deus, por esse momento. As irmãs, podem vir aqui pegar da ceia. E nós queremos, Jesus, ser participante da ceia contigo. Cumprir teu propósito, Pai, nessa noite. Pode sair do teu lugar e pegar o pão e a ceia. Isso. Ao findar o labor, Mas
Diga assim comigo: Senhor Jesus, eu decido confiar em Ti, mas eu preciso da Tua ajuda. É tanta coisa para aprender, eu me arrependo de não ter estudado mais a Sua palavra, de ter construído um coração segundo o Seu. Jesus, até Te buscando, eu deixei meu coração se ferir, se enganar. Mas hoje, diante dessa palavra, eu Te peço, Jesus, me ajuda a Te obedecer. Me perdoa. Por favor. Jesus, chega de prejuízo. Prejuízo físico, moral, espiritual, financeiro, emocional. Chega de prejuízo, Jesus. Jesus, eu sei que você me ama. E eu também quero te amar. Do jeito seu. Para a glória de teu nome. Senhor Jesus, eu quero te agradecer, Jesus, pelo que o Senhor fez por nós. Nos perdoa, Senhor, se nós não temos ainda o entendimento necessário para estar, Senhor, trazendo todo o teu reino para a terra, para a manifestação dos filhos. Mas eu quero, Jesus, te pedir no teu nome, que isso seja possível. Declarando a palavra que o apóstolo Paulo falou, cheio do teu espírito, ele falou: Senhor, tudo posso naquele que me fortalece. Então a tua igreja, Senhor, tudo pode em Ti que nos fortalece. Nós podemos ser, Senhor, a sua noiva, sem ruga, sem mancha, pronta, te esperando, perfumada. Minha amada noiva, como eu anseio por Ti. Jesus olha para nós e Ele não vê o que nós somos hoje. Ele vê o que nós vamos ser com Ele. Ele já vê nós transformados. É só nós querer. Minha amada noiva, como eu anseio por Ti. Isso é Jesus falando para você, querido. Ele te ama tanto que Ele desceu do céu. E foi naquela cruz para te resgatar para Ele. Eu por Ti quero tanto tomar nos braços, te olhar nos olhos. Quero subir nos altos montes para declarar. Quero te tomar nos braços, te olhar nos olhos. Quero subir nos altos montes para declarar que eu te amo, que eu te amo. Agora é nós que vamos cantar para Jesus, tá? Te amo, amor, é melhor do que champanhe, teu amor, vinhos é o melhor, meu amor, ó
óleo de alegria, venha beber, saciar, embriagar do meu amor. Te amo, Jesus. Amado noivo, agora é nós, hein? Agora é nós para Jesus. Meu amado noivo, como eu anseio por ti, anseio por ti. Nos olhos, quero subir nos altos montes para declarar que eu para declarar que eu te amo, que eu te amo. Aleluia. Amor é melhor do que champanhe. Teu amor dos vinhos é o melhor. O meu amor, óleo de alegria, vim beber, saciar, me embriagar. Amém, querido? Glória a Deus. É o amor dele por nós. E essa canção, eu acho legal ela porque ela mostra assim o nível de intimidade que nós temos com Jesus, né, e nos ensinar errado, né? Nós temos que ter uma intimidade com Jesus. É lógico que quando nós estamos falando de negócio com Jesus, a gente tem que falar sério, né? Tem que respeitar, honrar. Mas quando você, querido, vai colocar tua vida diante de Deus, você tem que saber que Jesus chama nós de noiva. Por quê? Porque o noivo, ele anseia pela noiva. Ele não vê o dia de levar ela para casa. Então Jesus, ele olha para a igreja, ele não vê o dia de levar nós para casa. Entenderam? E por que já não curtir esse grande amor agora? Já, né? Sair daqui falando assim, ó, eu vou viver por esse grande amor. Amém? Se tiver alguém no nosso meio que não aceitou Jesus, vamos aceitar agora, tá? Diga assim comigo: Jesus, eu creio que o Senhor veio em carne como homem para me substituir naquela cruz por causa dos meus pecados. Jesus, eu sei que o Senhor ressuscitou no terceiro dia, ficou 40 dias na terra, depois subiu aos céus, aos olhos de mais de 500 pessoas, sentou à direita do Pai, e hoje o Senhor é o meu Deus, e o Senhor está vivo. Eu confesso, Jesus, que creio somente em Ti, como o único mediador entre eu e o Pai. Creio também que o Senhor é o Senhor do céu e da terra, que é o meu Salvador. Jesus, eu te aceito como o único, suficiente
Salvador da minha vida. Por isso, eu quero viver até o Senhor voltar, para a glória de teu nome. Amém. Jesus, nós te louvamos, porque o Senhor Jesus, naquela cruz derramou o seu sangue. E antes, Jesus disse, o Senhor moeu o teu corpo. E nós consagramos esse pão, Senhor, porque ele é o teu corpo que nos alimenta. E esse é o teu sangue, Jesus, também, Senhor, que nos dá a vida. Eu consagro em nome de Jesus. Amém. Pode comer, querido. Agora diga assim comigo, Jesus, me dá uma semana abençoada, me livra do mal, ajuda-me a administrar, envia seus anjos para me ajudar a fazer tudo, para que a minha vida seja organizada, mais gostosa e com propósito. Que ganhar almas para mim seja a todo momento, em todo lugar, seja em processo, ou seja em atitudes imediata, mas que eu ganhe as pessoas que chegam a mim para serem seus filhos. Jesus, eu quero fazer parte do plano do Pai, do propósito dele, de fazer uma família, segundo o seu coração. Jesus, obrigado pela igreja. Fala assim, eu estou entendendo que é preciso eu ficar firme na igreja. Amém. Deus, eu abençoo o teu povo, Pai. Eu declaro, Pai querido, que em nome de Jesus, o diabo pegue o que é dele e saia em nome de Jesus. Também eu declaro, Pai querido, que eu confio, Deus, em anjos profissionais, Pai querido, que vão nos ajudar no nosso trabalho, Pai. Administrar, servir, Pai. Ganhar dinheiro, Pai. Administrar riqueza para Ti, Pai, em nome de Jesus. Também, Pai querido, eu quero abençoar a nossa cidade, Pai. A cidade, Deus querido, os vizinhas também, Pai, em nome de Jesus, Pai. Eu abençoo, Deus, as nossas autoridades, Pai. E eu lhe peço, Deus querido, que o Senhor tome conta das próximas eleições, Pai. Para que nós possamos, Deus querido, ser, Pai, abençoado, Deus, com a sua bênção sobre a nossa nação, Pai, em nome de Jesus, Pai. Pai, eu quero que o Senhor abençoe o nosso governo no Brasil, Pai, nos estados do Brasil, Deus. Nós colocamos todos eles nas Tuas mãos, Pai. Para muitos de nós, Pai, eles estão errados, Deus, e para muitos eles estão certos. Mas nós, querido, anulamos tudo isso, Pai, e queremos te dizer, Deus, abençoa a nossa nação. Capacita esses homens, Deus, para administrar, Deus, para que a sua vontade seja feita. Para que o governo de Leviatã, Pai, dos demônios, Pai querido, colocado nessa nação, Pai, possam ser subjugados pelo Teu reino, Pai. Em nome de Jesus, Deus. Em nome de Jesus. Pai, que nós não venhamos a ficar preocupados com as leis, Pai, mas que o Senhor seja o nosso protetor. Que cada um de nós tenhamos guarda-costas, Pai, para nos proteger de tiro, de roubo e de qualquer tipo, Deus querido, de incidente, Pai, e acidente. Em nome de Jesus. Traga de volta aqueles, Pai querido, que se afastaram de Ti, para a comunhão com Teu corpo, Pai, em nome de Jesus. Amém.